Como é que o planeta Terra se envolveu no grande conflito cósmico que cerca, que permeia todo o universo? Como é que a gente foi parar no meio dessa batalha, dessa confusão? Pequeno planetinha ali que é a maioria água, esquecido lá no canto do universo, e a gente se encontra no meio de uma batalha entre Deus Todo-Poderoso e um dos seres mais poderosos que ele criou. E esse é um questionamento que leva a gente lá de volta às origens da própria humanidade, do começo do nosso planeta, que a gente encontra lá nas primeiras páginas da nossa Bíblia, porque é lá que a gente vai encontrar a resposta para muitas das perguntas que ainda ecoam nos corações dos seres humanos até hoje. Então, hoje a gente vai explorar a entrada da Terra nesse conflito, nessa bagunça cósmica, e o método que vai ser utilizado pela serpente, ou seja, aquele que é identificado como dragão, Satanás, Lúcifer e por aí vai, e também quais são as consequências desse engano, desse método que dura até hoje nessa confusão que a gente está envolvido como raça humana. Mas vamos lá no começo da nossa história, onde Deus ele viu tudo o que havia feito e a declaração que sai dos seus lábios após finalizar a criação é: tudo é muito bom. A criação ela estava em perfeita harmonia com Deus como Criador, como o homem como a criatura suprema do plano ali da Terra, e também o homem ele é dividido ali entre homem macho e a mulher, de fato, né? Todos eles vivendo ali em comunhão com Deus, com a natureza, com as coisas criadas, só que em algum momento essa harmonia vai ser interrompida. Lá em Gênesis 2, 16 e 17, Deus ele dá ao homem uma instrução muito clara. Você pode comer de qualquer árvore do jardim, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a desobediência a essa instrução é o que vai trazer consequências mortais para a nossa história como seres humanos. A entrada do grande conflito na Terra, dessa grande guerra, ela começa a ser narrada justamente em Gênesis, capítulo 3, versos 1 a 6. A famosa serpente, que a gente já ouviu falar lá em Apocalipse, né, porque se apresenta como dragão, ela é mais astuta do que qualquer outro animal selvagem que o Senhor Deus havia feito. E ela ali, né, Satanás encarnado, materializado, não sei, a Bíblia não dá mais detalhes. O fato é que aquela serpente representando Satanás vai seduzir Eva com o quê? Com promessas, com falas ali que trazem ideias que vão capturar ali os desejos, as emoções da primeira mulher criada, e ela é seduzida a comer do fruto. Ela come o fruto proibido, ela oferece ao seu esposo, e assim que eles comem desse fruto, a promessa é que eles seriam como Deus, eles conheceriam o bem e o mal, eles saberiam a diferença entre aquilo que é mal e aquilo que é bom, o que é bastante interessante, porque Deus já havia definido aquilo que era bom. Deus ele falou, tudo que ele havia feito era bom, portanto, o que eles estavam buscando na verdade era saber o que era mal. E aqui não é só a questão de conhecer no sentido de saber, mas é um conhecimento muito mais profundo, que chega a ser, na verdade, a definição. Quando eles comem do fruto, na verdade, o que eles querem é a premissa para que eles possam decidir por conta própria, ou seja, utilizarem o livre-arbítrio que Deus os deu para que eles mesmos possam decidir, ou seja, definir isso aqui é bom, isso aqui é mal. Mas Deus falou que isso aqui é bom, não, mas eu acho que é mal. Mas Deus falou que isso aqui é mal, não, mas no meu julgamento eu acho que é bom. O fato aqui é que essa narrativa, ela simboliza justamente a tentação e a queda. E ela revela pra gente o método de Satanás. Ele seduz através da dúvida, da distorção da verdade e do oferecimento dessas ideias que parecem cativantes, que parecem saborosas, como aquele fruto parecia, mas que levam à rebeldia. Lá em Apocalipse 12, verso 9, e também em João, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, a gente tem ali uma confirmação da identidade dessa serpente como de fato Satanás. Ele é aquele que é o enganador, ele é o pai da mentira, como Jesus vai chamá-lo, aquele que mente desde o princípio, ou seja, desde o começo de tudo, ele busca distorcer a verdade de Deus e afastar a humanidade do seu Criador. E o resultado dessa desobediência é justamente aquilo que os teólogos vão chamar de o pecado original. E esse pecado ele vai trazer consequências devastadoras para toda a raça humana até os dias de hoje. Paulo vai explicar para a gente lá em Romanos 3:23 o seguinte: todos pecaram, toda a humanidade pecou, e por isso nós estamos destituídos, ou seja, nós caímos da glória de Deus. Deus nos criou como portadores da sua glória, mas ao nos rebelarmos, ao rompermos com ele,
nós deixamos de ser portadores dessa glória. A gente cai, a gente é destituído dessa glória. Toda a inocência que nós tínhamos foi perdida. Toda a comunhão, toda a intimidade que nós tínhamos com esse Deus Criador foi cortada. E a morte entra como resultado das nossas escolhas aqui nesse mundo. E isso afeta todas as gerações, desde aquele dia até hoje. Não importa o quão idoso você consiga ser, quão longe você consiga chegar à idade, a realidade é uma só. Você tem que pagar impostos e você vai morrer. Só que, no entanto, no meio de toda essa desolação que o pecado causou aqui na Terra, Deus ele faz uma promessa muito linda, muito importante. Ainda em Gênesis capítulo 3, agora nos versos 14 e 15, Deus ele anuncia para o homem e para a mulher que alguém viria como descendente, ou seja, um próprio ser humano, na descendência daquela primeira mulher que havia errado, viria para poder consertar o erro da mulher, consertar o erro da humanidade. E ele viria para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, tudo isso apontava para a futura vitória que Cristo Jesus exerceria sobre o mal. Ele esmagaria o poder enganador e sedutor que o mal é capaz de nos oferecer. E essa promessa, ela é a primeira centelha de esperança. O primeiro, é chamado até de o primeiro evangelho, o proto-evangelho, ali em Gênesis 3,15. O anúncio do evangelho e da redenção que viria. Em conclusão, a entrada da Terra nesse grande conflito cósmico revela pra gente tanto a gravidade do pecado quanto a profundidade do amor de Deus. Através da queda, a gente vê a justiça de Deus em lidar com o pecado, com a rebeldia. Só que ao mesmo tempo nós vemos a sua misericórdia em ação, o seu desejo de restaurar a humanidade e mostrar para todo mundo o quanto as ideias de Satanás acerca de Deus e da realidade e do bem e da verdade, do altruísmo, são equivocados. O conflito entre o bem e o mal, ele continua, só que a vitória já foi assegurada em Cristo na cruz. Eu convido você a refletir sobre essas verdades hoje. E se você quiser, se você achar por bem, compartilhe as suas próprias experiências, seus próprios pensamentos a respeito desse grande conflito aqui nos comentários embaixo desse vídeo. Como é que essa história ela impacta a sua vida hoje? Que experiências você tem tido dentro desse conflito que a gente não pode ver claramente ali as coisas acontecendo, mas a gente vê os impactos disso no planeta Terra. Deixa aqui as suas ideias. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo para que outros também possam encontrar esperança e redenção. Tá certo? Um grande abraço, até amanhã, a gente se vê lá, tchau, tchau.